Shalom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Papo Teológico. Se é a sua primeira vez aqui, eu sou o Getúlio Cardoso, sou pastor, sou professor de teologia, tenho esse canal aqui no YouTube com o intuito de ensinar teologia, ensinar o evangelho verdadeiro, assim como Cristo nos ensinou, aquilo que os apóstolos nos doutrinaram para que possamos passar à frente. Esse é o intuito do nosso canal, trazendo verdades bíblicas, desmistificando lendas e trazendo aqui aquilo que verdadeiramente a Bíblia diz e não aquilo que nós achamos que ela diz, ok? No vídeo de hoje eu quero estar trazendo para vocês aqui algumas respostas a perguntas que constantemente me fazem. Então, como você já viu aí pelo título, nós vamos falar a respeito hoje de campanha, consequentemente voto, profecia, esse tipo de coisa. Então, as pessoas me perguntam o porquê que eu não sou adepto a campanhas, que eu não sou adepto a votos. Até aqui na nossa igreja nós não temos voto, não temos campanha, nada que seja desse tipo. Culto de libertação, culto de avivamento, cultos temáticos no modo geral nós não temos. E as pessoas me perguntam por que você não tem? As outras igrejas têm e é uma bênção. Então nós vamos responder isso aqui para vocês agora biblicamente e entender se a Bíblia nos afirma, nos dá base, ou se a Bíblia não nos dá base para esse tipo de coisa. Partindo do princípio que a Bíblia é a nossa regra de fé, o nosso manual de fé, nós temos que buscar dentro dela tudo aquilo que nos dê base para que possamos fazer algo ou não fazer algo. Então, quando nós falamos a respeito de campanha, nós temos que ter algo dentro das Escrituras que nos baseie, que nos leve a um denominador comum, a chegar a um denominador comum e afirmar, olha, esses versículos aqui nos embasam a respeito de trazer campanhas, ou seja, há versículos que vão basear a nossa doutrina, para criarmos uma doutrina. Quando nós olhamos para a campanha, nós vemos que não existe nenhuma base para que possamos dizer, olha, a Bíblia nos incita, a Bíblia nos manda, ou a Bíblia nos autoriza, porque a gente tem que entender que nem tudo a Bíblia vai mandar, e sim ela vai autorizar. Entretanto, tem coisas que estão entre linhas, que aí vai caber margem de interpretação. Então aqui a Bíblia, ela não nos dá margem de interpretação, ela não nos manda e ela não nos deixa uma afirmação para que possamos estar levantando campanhas de 3, de 7, de 14, de 21 dias e assim por diante. O que nós temos são profetas, homens que foram selecionados no Antigo Testamento, que fizeram algum tipo de ritual, que fizeram algum tipo de separação envolvendo alguns desses dias, 3 dias, 7 dias, 21 dias. Então, os pastores atuais, eles pegam esses versículos que não são base para a campanha, que não são doutrinários e afirmam que na 7ª volta da campanha Deus vai te dar a tua vitória porque Josué rodeou a muralha e no 7º dia ou na 7ª volta a muralha caiu. Sendo que isso pode ser uma base para a campanha? Não, ali é um momento específico, para um lugar específico, para um acontecimento específico. Aí você me pergunta, mas diante de tudo que o senhor está falando agora, você é contra a campanha? Então por que você prega em campanha? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós que somos pregadores, e eu estou dando um curso de homilética, um curso da arte de pregação, se você ainda não faz parte, se inscreve aqui, eu vou deixar um link aqui embaixo, você acessa o nosso grupo e vamos aprender a pregar a verdadeira palavra e como pregar a palavra do Senhor, ok? Então, quando você me pergunta como pregador, eu vou te falar o seguinte, eu prego até em velório. Eu prego em feira, eu prego em qualquer lugar que você me chamar. Então, se está havendo uma campanha, eu vou pregar lá, assim como vou pregar em qualquer lugar. Se um padre me chamar para pregar numa missa, eu vou pregar. Se uma pessoa de um centro espírita me chamar, eu vou pregar lá, irmão. Pregador prega em qualquer lugar. Então, independente dele concordar com o que acontece ali, ele vai pregar. Nós somos chamados para pregar a verdade, nós somos chamados para pregar o evangelho. Então, voltando aí ao nosso raciocínio, vamos tomar aqui como base a muralha de Jericó, que muitas campanhas elas usam essa passagem para basear ali a sua campanha e dizer, olha, Josué deu voltas na muralha de Jericó, o povo deu voltas, e então isso é uma doutrina. Então nós devemos fazer 7 semanas, fazer 7 campanhas, 7 voltas, 7 dias, 7 quinta-feira, 7 terça-feiras. Você entendeu o que eu estou falando. Então acredito que você que está aqui já fez alguma campanha, já foi alguma campanha. É pecado? Não é pecado. É bíblico? Não é bíblico. Então a gente tem que entender que nem tudo que não é pecado não é bíblico.
ok? Então a gente não pode dizer, só porque não é pecado, então eu vou fazer. Mas isso também não é bíblico. Então vou falar bem devagar para que você não me interprete mal. Eu não estou dizendo que você que vai à campanha está pecando por ir à campanha. Porém, você não precisa de 7 semanas para receber a sua vitória. Você não precisa de 7 quinta-feiras para que o milagre aconteça na tua vida. Isso aí é uma estratégia pastoral, é uma estratégia do dirigente para quê? Para arrebanhar públicos, para trazer pessoas para dentro da igreja. Então tem lugares, tem igrejas que você vai ver que ela tem culto segunda, quarta e domingo. Na segunda-feira é o culto de campanha, seja de libertação, seja uma campanha temática. Essa campanha de segunda-feira, ela vai ter o triplo de pessoas que o culto de domingo tem. Por quê? Porque geralmente na campanha nós temos ali um dirigente diferente, alguém de fora, nós temos um pregador diferente, tem as revelações, tem as profecias, isso que em culto normal não tem. Mas o culto normal, ele tem o quê? O louvor, né? Que vem ali a adoração, tem a palavra. E isso, hoje, infelizmente, não está chamando o público. Por que que isso não está chamando o público? Porque as pessoas, elas preferem ir no culto de segunda-feira, nesse exemplo fictício aqui que eu estou dando, eles preferem ir no culto de segunda-feira, que é um culto mais animado, mais avivado, que vai ter a revelação, a profecia, do que no culto doutrinário, ou no culto de domingo, que é um culto intitulado como culto de louvor e adoração. Por quê? Porque ele vai preferir ouvir a revelação na palavra ou ele vai preferir ouvir uma revelação com uma forma de visão, profecia ou uma revelação em si? Logicamente que vai ser essa aqui. Então a pessoa, ela não é liberta, porque o que liberta não é a revelação, não é a visão, não é a profecia. O que liberta é a palavra. Então por que eu digo que a campanha ela é um desserviço para a igreja cristã nos dias atuais? Porque na sua maioria, quem vai na campanha são ímpios. São pessoas que estão ali buscando um privilégio, buscando uma libertação de outra pessoa, buscando algo que amassageie o seu ego ou coisa do tipo. E a revelação vai fazer isso. Porque toda vez que alguém recebe uma revelação, é tipo assim, tem pessoa que tem inveja de você, muitos queriam ser igual a você, tem uma macumbeira fazendo macumba pra você, tem um homem que não quer te ver bem, tem uma mulher que não quer te ver bem, isso faz bem pro ego. A palavra já não. A palavra, ela confronta. A palavra, ela diz aquilo que realmente essa pessoa que tem que ouvir. Só que a campanha está fazendo com que essa pessoa se esconda, porque geralmente na campanha a palavra é de avivamento, nunca é uma palavra de conserto, nunca é um arrependa-se. Já no culto de domingo, nessa mesma igreja, seria um arrependa-se. Endireita as suas veredas, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Já na segunda-feira essa pessoa não ouve. No domingo ela ouviria, mas na segunda-feira ela não ouve. Aí ela vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima, que ela possivelmente já recebeu, essa pessoa não volta mais, nem para a próxima e nem para os cultos de domingo. Então, por isso que na minha visão, campanha, voto e alguns tipos de revelação são desserviço para a igreja evangélica, a igreja cristã atual. Então, por isso que na minha igreja nós priorizamos, minha que eu falo do meu povo, né? Nós priorizamos a palavra de Deus, nós priorizamos a pregação. A revelação tem, nós somos continuistas, nós acreditamos nos dons espirituais, na revelação, na profecia, na visão, na cura, acreditamos em tudo isso. Só que o ponto principal do culto, eles jamais serão os dons, e sim a palavra. Jamais será a revelação, e sim a palavra. Então, quando eu monto um culto temático, eu estou fazendo com que aquelas pessoas que não são membros da minha igreja, elas sejam atraídas para o culto temático. Como, por exemplo, se eu fizer uma festividade e eu convidar ali várias senhoras para aquela festividade de senhoras, automaticamente a igreja vai ficar lotada naquela oportunidade. E não estou falando mal disso, só estou falando que quando eu pego um culto temático, às segunda-feira, que eu trago gente de fora, que eu faço um anúncio mais forte, que eu coloco ali toda uma expectativa em cima dele, é normal aquele culto encher. E vai encher de pessoas que estão apenas buscando e não querendo entregar. Essa pessoa que vai no culto de segunda-feira, ela não quer entregar, porque ela não tem nada a entregar, ela só quer receber. Então, por isso que, para mim, na minha opinião, campanhas são de serviço à igreja. Porque a campanha, ela faz com que a pessoa entre do jeito que está, permaneça do jeito que está, e quando receba, ela vire as costas. Muitas vezes, quando nós pregamos um sermão judaico, que quando a gente prega o Antigo Testamento, na verdade, estamos pregando um sermão judaico, e se não aplicarmos Jesus dentro
da nossa pregação, toda vez que nós falamos, por exemplo, a respeito de Moisés, quando Moisés ele entrava no Santo dos Santos e ele consultava a Deus, aquilo que Deus queria, aquilo que Deus tinha a responder a Moisés a respeito do povo, Moisés, da cortina até a Arca da Aliança, eram 7 passos. Então Moisés ia de frente e quando Moisés saía, Moisés não virava as costas para a arca e dava de frente para a cortina, não. Ele dava 7 passos, quando ele dava o 7º passo, ele sentia o véu e ele abria aquele véu e saía. Ele jamais virava as costas depois de ter consultado o Senhor. E a campanha é exatamente o contrário. As pessoas, elas recebem aquilo que elas estão querendo, por exemplo, alguém que estava preso é liberto, uma porta de emprego se abre, uma cura acontece, e essas pessoas, elas associam isso à campanha. E elas recebem e não são incentivadas a voltar no dia seguinte. Elas são incentivadas a cumprir a campanha, a pagar o voto, e elas viram as costas para Deus e acham que elas podem permanecer do jeito que está. O que eu mais tenho ouvido são pessoas que frequentam campanhas e os próprios líderes dizem para elas: vocês não precisam estar aqui dentro da igreja, vocês não precisam ser cristãos. Ou seja, isso é uma heresia, dizer que a pessoa ela só tem que ir receber. É uma outra coisa que a gente tem que aprender a não falar mais, é convidar alguém e dizer: vem buscar a tua bênção, vem que Deus vai te dar. Não, venha entregar, venha buscar o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas não, essas pessoas elas querem andar com foto na Bíblia para poder entregar. No final do culto é aquela mesa cheia de carteira de trabalho, de chave de carro, aquela fila de oração, porque o sacerdote que está ali, ele precisa disso. Ele precisa que aquela fila esteja grande para que outras pessoas convidem outras pessoas para ir ali. Isso vai gerar oferta, isso vai gerar um engajamento para aquela igreja e, consequentemente, aquela igreja vai ficar conhecida e assim vai gerar mais voto, vai gerar mais oferta. Então a campanha, sim, é um desserviço à igreja evangélica. Eu posso confirmar isso através do momento que você entra nessas campanhas e você pode fazer o teste. Acompanhe uma campanha do 1º dia até o 7º dia. Primeiro, 30% das pessoas que começaram, elas não terminam. E aquelas que terminam, elas não voltam mais. É muito difícil você ver uma alma que se firme, é muito difícil. Não estou dizendo que não aconteça, mas é muito difícil uma alma se firmar aos pés da cruz através de uma campanha. Ela pode testemunhar, ela pode dizer que recebeu a vitória, que recebeu a bênção. Agora, se firmar é muito difícil, ok? Eu falo isso porque eu sou de um tempo que eu cresci para Jesus, nasci para Jesus na Assembleia de Deus e um ministério muito sério. Na época era muito fechado a questão do costume, né? E a gente não tinha nem culto de libertação. Culto de libertação foi introduzido depois. Campanha, então, era uma heresia. Hoje já tem, né? É algo normal, mas na minha visão ainda não é algo normal e eu tenho certeza que não vai se tornar algo normal, porque a campanha, ela ao invés de trazer a pessoa para Deus, ela traz a pessoa através de um vidro. Ou seja, ela chega só até certo ponto. Quando ela vê, quando ela acaba recebendo aquilo que ela queria, a intenção dela não é atravessar mais aquele vidro, é voltar. É voltar para o mundo. Aí você vê a pessoa segunda-feira no culto ali da campanha, pedindo, orando, levando foto. Na terça-feira tá no baile, tá no pagode, tá aí no batidão, tá tomando cerveja, tá se drogando. Por quê? Porque o que ela queria, ela ouviu. Deus vai te dar, você tem sido fiel, irmão. Fiel é aquele que guarda a palavra. Fiel não é aquele que está na campanha hoje, amanhã está tomando cerveja. Está na campanha hoje, amanhã está fazendo coisas antes do casamento, se é que você me entende. Então, isso é uma coisa totalmente antibíblica. Campanhas, na minha opinião, deveriam ser banidas das igrejas, porque só trazem um atraso. A igreja, ao invés de crescer, a igreja só afunda. A igreja, ao invés de trazer uma palavra no dia da campanha que possa surtir um efeito no coração do ímpio, ela traz uma palavra de que Deus vai te dar. Isso aí, não estou nem falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando aqui de uma teologia que está surgindo hoje em dia, que é fique como estás, está fazendo porco se sentir ovelha. Quando, na verdade, a mensagem central que deveria ser pregada para aquela quantidade de ímpios que estão ali era arrependa-se. Era a mensagem que João Batista pregava, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, o que nós temos que fazer é aproveitar esse público que está ali e pregar a verdade. Porque muitas pessoas não me chamam mais para pregar justamente em campanhas. Porque sabem que eu sou contra a campanha? Não, muitas pessoas não, porque eu não fico debatendo. Eu não fico falando que é errado.
Eu sei para mim. Então, na igreja que eu sou pastor, nós não temos. Mas muitas pessoas sabem, porque quando eu vou pregar, eu não prego uma mensagem de avivamento, eu não prego uma mensagem para passar a mão em ninguém, eu prego uma mensagem de arrependimento. E quem está ali não quer ouvir arrependimento. Quem está ali quer que eu desça do púlpito, agarre na mão dela e diga: hoje é o dia da tua vitória. Hoje você vai sair daqui com a sua bênção. Ou seja, ela não quer nem mais estar ali. Ela quer ir aquela segunda-feira ali e não retornar na outra. Por quê? Porque ela já recebeu o que ela queria. Então é um perigo o caminho que a igreja está tomando, esse caminho de campanhas, de você coloca uma campanha hoje, aí você recebe, aí amanhã é outra, aí amanhã é outra, e vai mesclando. A igreja parece uma rodoviária. A pessoa, ela não está na rodoviária porque ela quer, ela está na rodoviária porque ali é o caminho para ela pegar o ônibus. Então ela só vai voltar na rodoviária quando ela precisar de um outro ônibus. E é isso que acontece. A pessoa, ela vem na rodoviária, que é a igreja, pega aquele ônibus, pode demorar um pouco, mas ela sabe que vai chegar, ela pega aquele ônibus, vai embora e ela não volta mais na rodoviária, a não ser que ela precise retornar, ela precisa de um novo milagre. Aí ela volta para a campanha. Aí é muito fácil quem está na frente tocar no coração da pessoa. Aí sim ela vai liberar um voto, que é dinheiro, uma doação para a igreja ou qualquer outra coisa que envolva a parte financeira, né? Ainda mais se for uma pessoa ali que tiver uma condição boa, muitos pastores sugam. Não são todos, mas a maioria sugam, né, a pessoa. Então, para mim, na minha opinião, campanhas são um desserviço, porque elas agregam tudo isso aí que amassageia o ego da pessoa e não pregam a palavra verdadeira, não pregam o evangelho genuíno. Então você tem revelação, você tem profecia, muitas vezes isso da carne, muitas vezes profecias que vão só falar aquilo que as pessoas querem ouvir, porque se trata não de uma revelação de Deus, não de uma profecia de Deus, e sim de algo que eu estou vendo, que eu estou olhando. A maioria dessas pessoas que vão são mulheres que às vezes estão em depressão, o casamento não está legal, estão precisando de alguma coisa. Sempre, irmão, são pessoas que estão precisando de alguma coisa, estão feridas. Então eu olho e eu vejo aquela pessoa triste, eu vou entregar algo em cima da tristeza. Eu vejo aquela pessoa cabisbaixa, eu vou entregar algo concernente a uma pessoa que está cabisbaixa. E assim vai, isso se chama leitura fria, que é onde eu estou olhando, estou sentindo pela linguagem corporal da pessoa, eu sinto e eu posso passar para a pessoa aquilo que ela quer ouvir. Isso é muito usado por cartomantes, por videntes, né? A leitura fria e a leitura quente. A leitura quente é quando você sabe, quando você conhece a pessoa, o marido, né, que foi embora, você sabe, você usa aquilo ali, o nome da pessoa, você usa aquilo ali, isso é leitura quente. Mas a campanha, no modo geral, ela só tem um intuito, de entregar vitória para pessoas que estão buscando apenas a vitória e vão virar as costas para Jesus. Quantos eu conheço que vão à campanha só quando o negócio aperta, quando o negócio desaperta, ela não volta mais, porque ela já recebeu o que ela queria. Ou ela está triste, ela vai lá, ela escuta uma palavra não bíblica, uma palavra de conforto e ela volta, o seu ego massageado, ela nunca mais volta ali na igreja. Então, ao meu ver, campanhas são um desserviço. Ainda mais com o tema, né, irmãos? Os temas das campanhas, esses dias no meu próprio Facebook, eu estava vendo uma que fazia uma alusão a um anjo enfiando uma espada no nosso inimigo. Ou seja, são coisas que não tem base bíblica, não tem nada a ver, diabo solta o que é meu, como se o diabo estivesse segurando algo que é meu. Se é meu, o diabo não está segurando, irmãos. Ok? Então, irmãos, são coisas que nós não devemos aderir. Lembrando novamente, muitos vão falar assim, mas você é pregador, você prega em campanha. Prega em campanha, prega em velório, prega em cemitério, prega em centro espírita, prega em lugar de mesa branca, prega em candomblé, prega em igreja católica, aonde me chamar eu estou pregando. Então isso aí não é argumento, ok? Não é porque eu estou num ambiente que eu concordo com o ambiente. Se uma mulher ali de uma casa de me chamar, eu pego a minha esposa, vamos lá, vamos pregar. É pregar que vocês querem? Nós vamos pregar. Então para tudo aí, para baile funk, para pagode, para tudo. É para pregar? Nós vamos pregar. Isso não significa que eu estar num ambiente, eu estou cooperando com o ambiente para permanecer daquela forma. Não, pelo contrário. Jesus entrava em casa de pecadores para pregar a verdade. Ok? Então, entendam a minha visão e eu acredito que seria a visão de muitas pessoas que teriam um canal, teria como falar. Campanhas e votos são algo que deveriam ser expurgados da igreja porque são um desserviço ao evangelho. Não pregam Bíblia, não falam a verdade e simplesmente servem de rodoviária para aquelas pessoas que
são mal instruídas, porque elas estão ali, e são mal instruídas por quem deveria estar instruindo bem. Era para o pregador, para o pastor estar pregando a verdade para aquelas pessoas, mas não. Se ele pregar a verdade, ela não volta mais. Se ele ser duro, ela vai para outra, porque hoje são franquias, né, irmão? Eu estou aqui, a 10 metros da minha igreja tem outra, a 10 metros da igreja tem outra, então para todo mundo tem prato, para todo mundo tem lugar. Então a pessoa está pregando aqui hoje, tá no culto aqui hoje, amanhã ela vai em outro, se ali não agradar ela vai para outro, mas aqui nós vamos pregar o evangelho. Por mais que eu fique com 5 crentes, eu vou pregar a verdade. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, pode ir para outro lugar. Porque aqui nós não aderimos à campanha. Quer campanha? Tem N igrejas aqui na Redondeza que fazem campanhas. Então vai, fica lá. Mas aqui nós não vamos fazer campanha. Nós vamos pregar o evangelho. Porque é a palavra que salva, cura e liberta. Ok? Então essa foi a minha visão a respeito de campanha, a respeito de voto, profecia, revelação. Se você tem alguma dúvida e deseja que eu faça um vídeo, deixa aqui, aqui nos comentários que nós vamos estar respondendo, vamos estar trazendo vídeo para estar respondendo a cada um de vocês de uma maneira branda, de uma maneira que todo mundo entenda, sem ofender ninguém. Como eu disse, né, quem quiser fazer, faça, só que para mim é um desserviço. Mas se me chamar para pregar, eu vou, porque eu prego em qualquer lugar, como eu já expliquei. Mas que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. E lembrando, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa família, venha fazer parte aqui da família Papo Teológico, que só tem crescido, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que são inscritos aqui no canal, ok? Então, fique com esse vídeo e eu espero você numa próxima oportunidade, em nome de Jesus.